Capítulo 3, verso de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 8 e 9. Está escrito assim: E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amado aos irmãos, entranháveis de misericórdia e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Feche os olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos como igreja, em adoração, em glórias ao teu nome. Nós te louvamos através do dízimo, nós te louvamos através da oferta, nós te louvamos através do ministério de louvor, junto com o ministério de louvor. E nesse momento, Deus, nós queremos reclinar a nossa alma diante do teu altar, diante do teu trono, e queremos pedir humildemente, segundo a tua graça, Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa permitir, Deus, que a tua palavra mude, transforme, traga vida ao nosso coração. Nós oramos e pedimos a ti, Deus, que o nosso coração esteja inclinado, voltado para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e praticá-la. Oramos e pedimos o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós já estamos, se eu não me engano, aqui na quinta parte, ou na 15ª parte, já são 15 domingos que nós estamos pregando aqui a carta do apóstolo Pedro, e Deus nos deu a condição de chegarmos aqui no capítulo 3, e o verso de número 8 e o verso de número 9, nós vamos extrair aqui lições que são pertinentes à nossa vida cristã, à nossa caminhada cristã. Mas antes de nós entrarmos de fato no texto lido, como sempre, eu quero fazer uma pequena lembrança do que foi dito. Nós falamos lá no capítulo 1 da primeira carta de Pedro, nós começamos falando sobre as bênçãos que Deus derrama sobre os cristãos. No capítulo 2 e esse capítulo 3, o apóstolo Pedro ele vem falando dos nossos deveres como cristão, que se por um lado nós temos bênçãos e privilégios por ser cristão, nós temos também deveres também e obrigações como cristãos. Dentre essas obrigações e dentro desses deveres, nós falamos que dessas obrigações ou desses deveres é o bom testemunho. Diga comigo, bom testemunho. O segundo ponto que nós falamos sobre os deveres, ou o dever do cristão, as obrigações do cristão, é o bom relacionamento. Bom relacionamento com quem? Nós falamos do bom relacionamento dentro da igreja, do bom relacionamento social e do bom relacionamento familiar. Interessante falar sobre essa questão de bom testemunho e de bom relacionamento, que o apóstolo Pedro, ele sempre vai ser amparado, ele sempre vai ser amparado nas suas instruções com a pessoa bendita de Cristo. Todas as vezes que ele vai falar de bom comportamento, de bom relacionamento, seja dentro da igreja, seja em qualquer lugar, o apóstolo Pedro, ele mostra a figura de Cristo como sendo o nosso exemplo. E percebe que do capítulo 2 e uma parte do capítulo 3, quando ele está falando sobre o bom testemunho e os bons relacionamentos, ele sempre vai focar grupos, ele sempre vai falar por meio de grupos, vai falar para com grupos, o grupo da igreja junto com a sociedade, o grupo de mulheres, o grupo de senhores, ele sempre vem sendo enfático em alguns grupos. A partir de agora, o apóstolo Pedro não vai falar mais de grupos. O apóstolo Pedro agora vai falar de forma geral. Ele vai falar agora
com toda a igreja. Para você entender melhor do que eu estou dizendo, no domingo passado eu preguei sobre a submissão da mulher. Nós falamos de um determinado grupo da igreja que é para mulheres. E no final do verso 7, ele se detém a falar sobre a questão do marido amar e respeitar a mulher. Agora, o que ele vai falar no verso 8 e no verso 9, não está sendo direcionada só para as mulheres, ou só para os homens, ou só para os jovens. Ele está direcionando aqui a mensagem para toda a igreja de Cristo Jesus. E eu pergunto para você, você faz parte da igreja de Cristo? Você faz parte da igreja de Cristo? Então, se você faz parte da igreja de Cristo, Deus vai falar com você neste exato momento. Digam amém. Então, por favor, volte os seus olhos ao texto, vamos iniciar o nosso sermão. No verso de número 8 do capítulo 3. Ele vai começar o verso de número 8, ele vai dizer assim, e finalmente, ele vai dizer, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Vou repetir, verso 8, parte A, e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Em outra tradução, ou em outras traduções, vai estar escrito assim, sede todos de um mesmo pensamento, ou sede todos de um mesmo ânimo. O texto, a Bíblia, a que eu estou aqui, fala sobre isso, sede todos no mesmo sentimento. E quando o apóstolo Pedro escreve o verso de número 8, o apóstolo Pedro ele está falando, quando ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento, ter o mesmo ânimo, ter o mesmo pensamento, o apóstolo Pedro está falando sobre a unanimidade que deve haver dentro da igreja. Aqui a palavra unanimidade tem o termo que significa ter o mesmo ânimo, ter o mesmo pensamento, ter a mesma direção. E quando nós falamos sobre unanimidade, ter o mesmo pensamento, ter a mesma direção, e olhamos para quem é o autor desta carta, que é o apóstolo Pedro, e olhando para onde o apóstolo Pedro participava, da igreja que o apóstolo Pedro participava, que era a igreja primitiva, nós podemos perceber que o apóstolo Pedro ele tinha propriedade em falar em unanimidade. Ele tinha propriedade em falar de ter o mesmo ânimo. Por quê? Porque a Bíblia nos relata que a igreja primitiva era uma igreja que estava e que desempenhava esta ação de toda a igreja ter o mesmo ânimo. Percebe quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que está escrito assim, não precisa abrir, não precisa me acompanhar, somente me escute. Está escrito assim, Atos 4, 32, da multidão dos que criam em Cristo, eram todos uma só mente, eram todos em um só coração, ninguém considerava unicamente o que era seu, mas todos eles compartilhavam tudo que tinham. Este aqui é somente um versículo dos diversos versículos que a Bíblia nos fala sobre a unanimidade, sobre a união que existia dentro da igreja primitiva. O apóstolo Pedro faz parte desta igreja, e o apóstolo Pedro vem agora explicar e vem falar para aqueles irmãos que eles deveriam estar em união. O apóstolo Pedro tinha propriedade em dizer isso. E não somente o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo também vai falar sobre essa questão de termos unanimidade, de termos união. Em Filipenses capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo fala assim, completai a minha alegria,
que vós sintais o mesmo amor e que vós, igreja, tenhais o mesmo ânimo, tenhais a mesma atitude. Então, quando o apóstolo Pedro fala sobre unanimidade e sobre união, ele está falando de algo que ele tinha propriedade, de algo que ele vivia, era algo que ele presenciava. E interessante dizer que quando o apóstolo Pedro está falando sobre unanimidade, o apóstolo Pedro não está falando na questão de uniformidade, porque existe uma diferença entre unanimidade e uniformidade. Porque se a Bíblia implicasse ou trazesse a ideia de uniformidade, todos nós deveríamos usar praticamente a mesma roupa, todos nós deveríamos usar praticamente as mesmas falas, deveríamos ter nós praticamente quase todas as mesmas ideias, para que fôssemos uniformes. Mas a Bíblia não nos mostra e não nos ensina uniformidade. A Bíblia nos ensina unanimidade, que é diferente. Para você entender melhor, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo, ela tem a melhor definição dessa unanimidade. Em que sentido? No sentido que um corpo, ele não é constituído tudo de mão. O corpo não é constituído só tudo cabeça. O corpo não é constituído todos somos dedos, não. O corpo é constituído por mão, pernas, braço, tronco, cabeça, os órgãos externos e internos, tecido, tudo isso que é o corpo. E ele só é corpo quando ele está ajustado, quando ele está unido. Quando a Bíblia está falando de unanimidade, ela não está falando de uniformidade, ela está falando de união. E o apóstolo Pedro está ensinando aqui, já na parte A do versículo 8, que nós devemos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, ou seja, nós devemos ser unidos. Digam amém. Mas se a questão aqui não é uniformidade, o que seria então ter o mesmo pensamento? O que seria então ter o mesmo ânimo? O que seria sermos uma igreja unânime? Lembrando, a palavra unânime não implica dizer que todos temos que ser iguais, não. Cada um é diferente, cada um tem uma posição, cada um tem um pensamento. Mas de que então o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos ter o mesmo ânimo? No que se diz respeito a Cristo Jesus e no que se diz respeito à obra do Senhor. Sempre dentro da igreja vai haver divergências em alguma ideia, principalmente se nós fôssemos construir alguma coisa. Eu sofri muito com isso, né? Quando nós íamos construir alguma coisa dentro da igreja, um chegava e falava uma coisa, um chegava e falava outra, um chegava e falava outra coisa. E por que eu digo que eu sofria? Porque cada um dava uma ideia melhor do que a outra. Cada um vai ter um pensamento e muitas vezes vai se divergir entre si. Mas o que o apóstolo Pedro está nos ensinando é que, independentemente se as nossas ideias são diferentes em outros pontos, no que se diz respeito a Cristo e no que diz respeito à obra do Senhor, todos nós devemos ter o mesmo pensamento. E qual é o pensamento? Que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que Cristo Jesus é digno de ser adorado e glorificado, que ao reunirmos dentro da casa do Senhor, nós devemos reunir para glorificar o teu nome. Nós devemos ter o mesmo pensamento, que é estarmos juntos apesar das nossas divergências, apesar das nossas ideias, apesar de tudo que nos faz tão diferentes, subjetivos, mas
termos o mesmo pensamento no que se diz respeito a Cristo e no que se diz respeito à sua obra. Digam amém. É isto que o apóstolo Pedro está nos ensinando no verso de número 8, na parte A do verso 8, que nós devemos ser unidos, com o mesmo entendimento, que Cristo Jesus é o nosso Senhor e que nós devemos ter o mesmo pensamento no que diz respeito à obra do Senhor. Digam amém. Só que interessante, que falar sobre a união da igreja, ela é tão necessária, ela é tão importante, ela é tão séria, que o próprio Cristo orou a Deus. O próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus, enquanto homem, enquanto vivia nesta terra, ele orou a Deus. E lá em João capítulo 17, versículo de número 21, Jesus Cristo, ele ora a Deus e ele ora assim: para que todos sejam um. Que todos são eles? A igreja dele, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que são de Cristo, aqueles que adoram Cristo, aquele que faz parte da igreja. Cristo está orando a Deus, Jesus está clamando a Deus, orando a Deus, e no meio da sua oração, Jesus está olhando para a sua igreja, ele vislumbrando a sua igreja presente, que eram os apóstolos, junto com a igreja futura, que somos nós. Ele olhou para a igreja, olhou para Deus, estendeu a mão para a igreja e disse: Senhor, faça que eles sejam um. De igual modo, continuando o texto, ele fala assim: como eu e o Senhor somos, que eles possam estar unidos em nós, para que a sua união, a vossa união, a nossa união revele a glória, e que o mundo creia que Cristo Jesus foi enviado por Deus. Olha para você ver a importância que é de sermos uma igreja unida, a importância que é de sermos uma igreja com o mesmo pensamento, a importância que tem de sermos uma igreja que se preocupa uns com os outros. É tão importante que o próprio Cristo intercede por ela, o próprio Cristo ora por nós, tanto nesse dia da sua ascensão, como até nos dias de hoje nos céus. A Bíblia também nos diz que o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Pode adentrar no meio desses gemidos e no meio dessa intercessão a nossa união. Se não formos uma igreja unida, se não formos uma igreja que não se preocupa uns com os outros, nós somos tudo menos igreja. Somos reunião, somos uma reunião, somos um clube, somos um social, somos qualquer definição que você quiser e qualquer nome, nomenclatura que você quiser dar, mas igreja, estamos passando longe, porque só nos tornamos discípulos e igreja de Cristo quando nós aprendermos a amar uns aos outros. Digam amém. Então, diante disso, quando o apóstolo Pedro ele ensina que nós devemos ter o mesmo pensamento, que nós devemos ser unidos, que nós devemos ser bem ajustados como um corpo, ele vai nos ensinar agora como nós devemos ser unidos. Quem quer aprender a ser unido, diga amém. O apóstolo Pedro vai nos ensinar. Volte os olhos ao texto, verso 8, ele vai dizer assim no verso de número 8: e finalmente, sede todos em um mesmo sentimento. Aí ele vai nos ensinar a partir de agora como nós devemos ser unidos. Primeiro lugar, nós devemos ser compassivos. Repito, nós devemos ser compassivos. Digam amém. Interessante, porque eu estava procurando a definição de compassivo. Eu encontrei uma definição do pastor Hernandes Lopes concernente a essa palavra compassivo. O que é ser compassivo? O que você entende quando a Bíblia diz que nós devemos ser compassivos? Eu estava procurando, pesquisando sobre essa palavra, e encontrei essa definição do pastor Hernandes. Ele vai dizer assim, compadecer, ser compassivo ao próximo, não é, escute,
não é estar do lado dele. Olha para você ver o que ele diz: ser compassivo não é estar do lado do irmão, mas sim estar dentro com o irmão. Ele vai continuar dizendo assim: é ter a vista com os olhos do outro. O que ele está querendo dizer, o que ele está falando aqui é interessante, porque a Bíblia nos ensina isto. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 15, quando ele vai dizer assim: alegre com os que se alegram, e choram, ou chorem com os que choram. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia não está falando em um sentido mais estar do lado. A Bíblia está falando de algo mais dentro, mais presente, mais próximo. De quando a pessoa sorrir, você sorrir. De quando a pessoa chorar, você também chorar. É isso que é ser compassivo, é colocar-se no lugar do outro. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, o apóstolo Paulo escreve assim: se um membro, eu disse o quê? Se um membro da igreja sofrer, todos sofrem. Se um membro da igreja for honrado, todos devem se alegrar com ele. É a mesma ideia: chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram. É isto que o apóstolo Pedro está nos ensinando, quando ele diz que nós devemos ser unidos. De que forma? Nós devemos ser unidos quando nós formos compassivos uns com os outros, quando nós participarmos da vida um dos outros. Eu preguei sobre isso alguns domingos atrás. Eu falei sobre isso alguns domingos atrás. Eu até citei Beth como exemplo, que muitas vezes nós estamos num momento tão difícil, tão complicado. Nós estamos tão distante de Deus, e quando eu digo nós, eu estou falando da igreja atual, da maioria das igrejas, da maioria dos crentes. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tão distantes de Deus, estão tão longe de Deus, estão tão apegados às coisas materiais, que quando vem um pastor e começa a pregar que nós devemos ser compassivos, as pessoas emburram, as pessoas fecham o coração, as pessoas tiram o seu pensamento, não prestam atenção na ministração. Por quê? Porque está falando de algo que vai contra, que o incomoda, que tira as paciências. Porque nós estamos falando de algo que nos põe contra a parede, que vai contra aquilo que estamos vivendo, porque nós estamos tão distante de Deus, tão materialista, nós estamos tão voltados ao nosso egocentrismo, nós estamos voltados tanto ao nosso eu, à nossa pessoa, ao nosso próprio bem-estar, com a nossa própria vida, com os nossos próprios sonhos, com os nossos próprios planos, que nós não nos importamos mais quem está do nosso lado e ao nosso redor. Se vermos o nosso irmão cair, se vermos o nosso irmão tropeçar, nós somos os primeiros a pisar, nós somos os primeiros a atear fogo sobre eles. Quando nos deparamos com cristãos que ao meio do caminho tropeçam e caem, nós somos os primeiros a acusá-los. E quando é o contrário? Quando os nossos irmãos são abençoados, quando os nossos irmãos são enriquecidos, quando nossos irmãos recebem bênção, recebem um presente, e em vez de nós alegrarmos com a vitória do irmão, nós nos entristecemos, nós ficamos invejosos. Você sabe o que é isto, irmão? Chama-se carnalidade dentro da igreja, carnalidade na alma. Parece ser um negócio incoerente, né? Mas é uma carnalidade dentro da alma, é a carnalidade sobressaindo. Nós não temos nos importado com o próximo, sendo que o próprio Cristo orou, e talvez seja por isso que ele orou, talvez seja por isso que Cristo orou, que ele olhou para o futuro, olhou para nós,
olhou para a igreja atual e viu essa desunião, essa falta de amor uns pelos outros, essa falta de cristãos compassivos. Quando ele olhou para isso, ele clamou a Deus pedindo misericórdia sobre nós, porque este é o raio-x da igreja atual, este é as características da igreja atual: viver a vida pensando só em si. Mas o apóstolo Pedro está nos ensinando que nós devemos ser, primeiro, compassivos. Em segundo lugar, ele vai dizer no verso de número 8: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, de um mesmo ânimo. Como? Compassivos. Segundo lugar, amando cada um dos irmãos. Digam amém. Aqui o apóstolo Pedro está falando de um amor fraternal, que ama apesar de todas as fraquezas. Esse amor que o apóstolo Pedro está falando aqui não é um amor erudito, não é um amor eros. Ele está falando aqui também não do amor ágape, ele está falando do amor fraternal, o amor uns pelos com os outros. Olha para você ver, na hora que eu pedi para que você saísse do lugar, cumprimentasse o irmão, e depois eu pedi que você marcasse uma oração na casa dele. Não foi assim que eu pedi? Muitas pessoas não fizeram porque são tímidos, e nós entendemos isso. Alguns são tímidos, outros são vergonhosos, tímidos, a mesma coisa, por causa disso. Mas outros não fizeram por santa ignorância. Não fizeram isso porque não compreenderam ainda, não entenderam ainda o senso do cristianismo, o centro do cristianismo, o bojo do cristianismo, que é orar uns pelos outros e amar fraternalmente cada um. E o interessante aqui, que ele está falando sobre um amor fraternal, um amor pelos outros, que é um amor diante do meu irmão, independente das suas fraquezas. Por quê? Porque dentro da igreja existem pessoas que são fracas, e quando eu digo fraca no sentido não fisicamente, mas eu digo no sentido de conhecimento, eu digo no sentido do ânimo, eu digo no sentido também talvez da consciência, do conhecimento bíblico. Existem muitas pessoas que têm uma personalidade diferente da sua. Existem pessoas que em inúmeras dificuldades, em inúmeras fraquezas, são inúmeras características, inúmeros defeitos. E a Bíblia nos ensina que nós devemos amar, independente de como ele é, independente de como é a sua fraqueza ou qual é a sua fraqueza, eu tenho que amar o meu irmão. É isto que a Bíblia está nos ensinando, é isso que o apóstolo Pedro está ensinando para a sua igreja, que a igreja ela deve ser unida, e ela só será unida quando ela entender que ela deve ser compassiva, e quando ela for amar uns aos outros. E ele finaliza o verso de número 8 dizendo assim, que nós devemos ter entranháveis misericórdia e humildade. Quer ser uma igreja unida? Quer ser uma igreja abençoada, que revela o nome do Senhor às nações, que glorifica o nome do Senhor Jesus dentro do bairro, do nosso bairro, que é a Vila Atlântida, que em Montes Claros reconheça que aqui existe um povo de Deus dentro desta igreja. Aprenda a viver em união, compassivos, amando uns aos outros, misericordiosos e humildade. Enquanto nós não entendermos essas características, nós não entendemos ainda o sentido pleno do cristianismo. O Ministério de Louvor hoje mesmo cantou, e no meio das frases da melodia foi que sejamos plenos no Espírito Santo. Não foi assim mais ou menos? Que sejamos plenos, não foi, Hudson? Que sejamos plenos no Espírito Santo, que conhecemos o Espírito Santo mais pleno, queremos conhecer o Senhor plenamente.
E vamos conhecer o Senhor plenamente quando nós entendermos esta questão. Igreja não é clube social. Igreja não é um ajuntamento de domingo. Igreja não é um hospital ou um supermercado que você vem com a necessidade de alguma coisa, coloca diante de Deus e sai com o ingrediente ou com a mercadoria na sua mão para casa. Não, igreja é um lugar onde nós nos reunimos com pessoas cheias de pecado, cheio de fraqueza, cheio de erro, com um monte de fragilidade, com um monte de desastre na vida. Nos reunimos, nos sentamos e glorificamos ao Deus do céu. E se Ele, na sua bondade e misericórdia, quiser nos abençoar com as nossas necessidades, nós louvaremos e glorificaremos. Mas se Ele não quiser abençoar e nos entregar as nossas necessidades, a maior necessidade Ele já nos deu lá na cruz do Calvário, que foi a salvação e a remissão dos nossos pecados. Enquanto nós não entendermos isto, o bojo, o centro do evangelho, o centro do cristianismo, que é vivermos em união com amor, misericórdia, humildade, ainda não podemos dizer às claras, ou com evidência, ou com certeza, que somos cristãos. Porque de fato, quem é cristão, ele experimenta essas mudanças. Perdoa-me se eu estou atingindo ou afetando alguém, mas eu não posso subir este púlpito e pregar coisas que não são verdades. Eu tenho que ser verdadeiro. Se a Bíblia nos diz claramente que isto é a pessoa que encontra com Cristo de fato e come do seu pão, bebe da sua água, como diz o louvor, adentra o santo do santo, de fato tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada. E um dos pontos é união, um dos pontos é amor, misericórdia e humildade. Digam amém. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando no verso de número 8. Agora nós chegamos no verso de número 9. E o verso de número 9 ele vai dizer assim, por favor, volte os olhos ao texto. Volte os olhos ao texto. Ele vai dizer assim no verso de número 9. Verso 8, nós devemos ter o mesmo pensamento, nós devemos ser compassivos, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos ser misericordiosos, nós devemos ser afáveis, nós devemos ser humildes. Depois que ele fala como deve ser a nossa característica dentro da igreja, ele vai dizer assim, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, pelo contrário, bendizendo, sabendo para que isto fostes chamados. Aleluia. Olha o que o apóstolo Pedro está instruindo a igreja. O apóstolo Pedro está instruindo a igreja a não revidar. E por que o apóstolo Pedro está ensinando isso à igreja? Que a igreja não deveria revidar com todos os ataques que elas estavam sofrendo, porque de fato aquela igreja estava sendo afetada, aquela igreja estava sendo maltratada, aquela igreja estava sendo zombada, aquela igreja estava sendo humilhada, e por isso o apóstolo Pedro ensina e instrui aquela igreja a não revidar. E interessante que quando o apóstolo Pedro ensina isso, o apóstolo Pedro ele ensina essa verdade de não tornar mal por mal, injúria por injúria, porque o apóstolo Pedro aprendeu com Jesus Cristo na pregação do Sermão do Monte. Lá no capítulo 5, versículo 44, Cristo Jesus ele vai dizer: amai os vossos inimigos. Versículo 44 ele vai dizer: abençoai aqueles que maldizem, fazei bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos maltratam. Olha o que o apóstolo Pedro está nos ensinando, olha o que o apóstolo Pedro está falando. E eu, como pastor, eu deveria simplesmente ler este texto
e fazer um breve comentário aqui de no máximo 2 minutos. Mas eu não posso me deter 2 minutos neste tema, porque o caos que está vivendo, o que estamos nos deparando, o que está acontecendo no meio da igreja, de fato era necessário eu ficar a noite toda esboçando biblicamente para vocês e para a igreja atual, como é importante nós entendermos isso. Jesus nos ensinou, o apóstolo Pedro está nos ensinando, que eu não pago com a mesma moeda aqueles que maldizem, aqueles que maltratam, aqueles que me odeiam. Não! Cristo nos ensina, o apóstolo Pedro nos enfatiza que nós devemos agora oferecer o outro rosto quando recebemos um tapa pelo outro. O que é isto, pastor? Isso implica dizer que é fazer o bem àquelas pessoas que nos maltratam, aquelas pessoas que nos machucam, aquelas pessoas que nos ferem. O texto está dizendo que nós devemos orar por eles. Você está percebendo? Você está conseguindo entender o que é ser cristão? Você está conseguindo entender o que é ser cristão? Porque talvez você chegou aqui pensando que ser cristão é vir aos domingos com roupa bonita, que vinha aos domingos todo arrumado, elegante, e ter um status lá fora que é crente, que está vindo numa igreja, que mudou de vida, ou que está fazendo sala para o seu marido, para a sua esposa, mostrando alguma coisa para alguém. Você está entendendo o que é ser cristão? Pastor, eu ainda não estou entendendo. Deixa eu te falar, ser cristão é ter renúncia. Ou você acha que é muito fácil chegar para o seu inimigo que deu um tapa no seu rosto, falou mal de você, te maltratou, te trouxe injúria, e você olhar para ele e fazer o bem? Você acha que é fácil dobrar o joelho no meio da madrugada e, com tanta necessidade que você tem, você parar por algum tempo e orar por aquele irmão ou para aquela irmã que está te destruindo por dentro, ou até mesmo fisicamente? Ser cristão não é viver uma festinha. Ser cristão não é ter status. Ser cristão é ter renúncia, é dizer não às coisas carnais, é dizer não ao seu ego, é se humilhar, é descer do pedestal do egoísmo, do egocentrismo, e se encurvar diante de Deus, e sempre lembrando do irmão, e principalmente aquele que te maltrata, orar a Deus para que Deus o abençoe. Eu acho uma das piores frases, uma das frases mais malignas que já houve em cima de púlpitos, pregado e falado por muitos pregadores. Eu já vi muito pregadores falando assim, eu oro a Deus para não matar os meus inimigos, eu oro a Deus para que encha a barriga deles, que eles ficam de pé, para que eles vejam a minha vitória. Essa é uma das frases mais malignas que tem, uma das frases mais anticristã que tem, uma das frases mais antibíblicas que tem, porque biblicamente falando, Cristo nos ensina que nós devemos orar para aqueles que nos maltratam, não para que eles fiquem de pé, para que veja a sua vitória, não, orar porque você tem que amar ele, amar ela como alma. É isto que eu quero que você compreenda. É esta aplicação que eu estou trazendo para você com tudo isso que nós lemos, com tudo isso que nós lemos aqui no verso 8 e no verso 9. Eu quero que você entenda que ser cristão não é ter título ou ter um mero status. Ser cristão não é uma mera reunião no domingo. Ser cristão não é participar de um grupo. Ser cristão é ter uma vida de renúncia, que implica dizer não ao seu eu e estar sempre apto a amar esse irmão que está do teu lado aí, que muitas vezes mente, que muitas vezes te pisa no calo, que muitas vezes fala mal de você, mas a Bíblia te ensina que você tem que amá-lo. Está disposto? Quer céu? Quer bênção? Quer? Faça isso, porque o apóstolo Pedro finaliza dizendo,
verso de número 8, para que alcanceis a bênção. Que bênçãos são essas? Bênçãos celestiais. Deixa eu prometer algo para você, posso? Eu posso prometer algo para vocês? Meu querido, biblicamente falando, quando você ama, quando você é humilde, quando você é misericordioso, quando você compreende o que é ser cristão, quando você entende que eu me reúno para glorificar e exaltar a Deus, quando eu compreendo que eu tenho que viver em unidade com a igreja, quando eu compreendo que eu tenho que orar uns pelos outros, que eu tenho que de certa forma preocupar com o irmão, mesmo que eu não vá na casa dele, mas que eu ore por ele, que eu ore pelo meu irmão. Quando você compreender estas coisas, Deus derramará sobre a igreja, sobre a sua vida, uma chuva de bênção. E quando eu digo bênção, meu irmão, não estou falando de riqueza não. A quem dera se Deus levantasse milionários aqui, a quem dera se Deus desse mansões aqui, mas esse não é a bênção que eu estou falando. Tomaras que sim, seja essas bênçãos sobre a vida de muitos, e que esses que receberem essas bênçãos continuem firmes na casa do Senhor. Mas eu estou falando de uma bênção que é muito melhor do que ser milhões, muito melhor do que ter mansões, muito melhor do que ter fama. É a bênção vinda do céu, é a paz no coração, é a paz na sua alma, é ter a certeza do Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. E para mim finalizar, é ter a certeza que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. É de deitar na minha cama, respirar fundo e sorrir. Aleluia. Existe coisa mais linda do que isso, maravilhosa do que isso? Deitar na sua cama, dar uma respirada profunda e sorrir, em saber que Cristo te cuidou e que amanhã Ele vai cuidar de você. Entenda isso essa noite e você será feliz. Fica de pé, vamos orar em nome de Jesus. E a pergunta é, verso de número 9, ele vai dizer assim: sabendo que para isto foste chamado. Você foi chamado para quê? Para que vós foste chamados? O que o apóstolo Pedro está falando que nós fomos chamados? Eu respondo para você: você foi chamado para viver unido como igreja, você foi chamado para se compadecer do irmão, colocar no lugar do irmão, chorar quando ele chorar e sorrir quando ele sorrir. Você foi chamado para ser amoroso com o seu irmão, independente das suas fraquezas e das suas fragilidades. Você foi chamado para ser misericordioso, estender a sua mão na miséria do seu irmão. Você foi chamado para ser humilde e, por fim, você foi chamado para amar os seus inimigos. Isso é ser cristão. Diante disso, feche os olhos. Por favor, permita-me, pegue a mão do seu irmão, por favor, vamos orar juntos, como igreja. E nessa oração você vai orar pelo seu irmão. Você vai orar por essa pessoa que está do teu lado. Vamos orar? Por favor, fique à vontade, vamos orar. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui, Deus. Obrigado porque a Tua palavra foi um tapa de luva, ó Deus, ó Pai, em nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos admoestou, a Tua palavra nos corrigiu, a Tua palavra nos endireitou. E graças por isso, porque só o Senhor corrige aquele que ama. A Tua palavra está sendo pregada, e ela não tem efeito porque é eu que estou pregando, não. A palavra por si só, aleluia, a palavra por si só, ela é poderosa. Que a Tua igreja compreenda esta palavra, que a igreja brasileira compreenda esta palavra, que nós, o Ministério Nacional da Paz Vila Atlântida, cumpra e exerça esta palavra. Eu não vou ser romântico, Senhor, em pensar que isso vai acontecer da noite para o dia, mas eu quero ser fervoroso em saber que isto vai ser alcançado por muitos em nome de Jesus.
Ó Deus, ó Pai, que a tua igreja viva e entenda que só o Senhor é Deus. Que a tua igreja entenda que a obra é algo dos céus, a igreja é um pedacinho dos céus, imperfeito, fraco, cheio de falhas, mas é onde o Senhor manifesta e onde a tua palavra é apregoada, onde o teu nome é glorificado, onde o teu nome é exaltado, onde a nossa vida é mudada conforme a tua graça. Aleluia. Onde somos fortalecidos pelo Senhor. Oremanarassúria, Uricamanorevasherbe, Alominalavassergue. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A ti, Deus, nós nos encurvamos, dizemos que tu és o Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Dizemos que Tu és o nosso Deus para sempre. Nos ajude, Deus. Abençoe a Tua igreja. Levante as suas mãos. Abençoe a Tua igreja, Pai. Que a Tua igreja seja cheia do Teu Espírito Santo agora. Que a Tua igreja viva uma comunhão com o Teu Espírito, Senhor. Quem sou eu para te pedir isso, Deus? Mas humildemente, como líder que quer o bem pelo ministério que o Senhor me deu. Ó Deus, o Senhor sabe que eu não digo isso da boca para fora. Eu não digo isso, Deus, por dizer. Eu digo isso com verdade. Dentro do meu coração e dentro da minha alma, com toda a verdade eu oro agora, Deus. Que a tua igreja experimente o melhor do teu Espírito a partir de agora. Que a tua igreja seja cheia do teu Espírito. Que a tua igreja entenda que não existe outro caminho a não ser Cristo. Que não existe outra salvação a não ser Cristo. Que não existe outro Senhor a não ser Cristo. Cristo é o nosso Deus. Cristo é o nosso Deus. Cristo é o nosso Deus. Que a igreja seja cheia do teu Espírito. Que a igreja seja cheia do teu Espírito.